Ministros do TSE veem ambiente para julgar inelegibilidade de Bolsonaro. Existem 16 ações contra o ex-presidente, mas a mais avançada é a que trata da reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, quando ele denunciou o sistema eleitoral com as fragilidades das urnas. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Que o bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude. A gente também encontrou outros problemas de segurança, algumas ocorrências de práticas ruins do ponto de vista de segurança. Por exemplo, a autenticação do software, né? Os mecanismos que verificam se o software de fato é íntegro, é o software que a Justiça Eleitoral produziu, pareciam insuficientes, assim, o que poderia permitir um atacante externo manipular ou trocar o software assim instalado na urna antes das eleições e talvez causar uma fraude nos resultados em escala bem maior. Então, se não tiver um acompanhamento muito próximo, a gente poderia ter uma manipulação de uma eleição. Sim, mas um grande problema de utilizar sistemas puramente eletrônicos de votação é que a sociedade não consegue fazer esse acompanhamento de maneira efetiva, né? Os fiscais de partido têm certa possibilidade de observar o código-fonte desse software de votação antes das eleições, mas é um volume muito grande, são mais de 13 mil linhas de código para se examinar, então não é uma tarefa factível nem em testes como o TSE organiza, nem para os fiscais de partido. O que acontece de fato é que todos estamos incondicionalmente confiando no TSE para ter eleições seguras e confiáveis, assim. De acordo com fontes do TSE, existe uma corrida contra o tempo para colocar essas ações em pauta antes de maio, quando o ministro Lewandowski se aposenta e deixa a vaga de titular do TSE, que seria ocupada por Cássio Nunes Marques, um aliado de Bolsonaro. No entanto, circula nos bastidores do STF uma avaliação de que é possível um arranjo para que Dias Toffoli assuma a vaga de Lewandowski. Se a ação for adiante, Bolsonaro pode ser tornar inelegível, e o próprio entorno de Bolsonaro teme que o ex-presidente seja preso. No entanto, ministros do STF e do TSE descartam, por ora, qualquer avanço nesse sentido. O julgamento de uma ação judicial deve ser baseado na lei e na evidência apresentada, e não deve ser influenciado por considerações políticas ou pessoais. Estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele, porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU, e estou aqui candidato para ganhar as eleições, e aí sim, num decreto só, pagar todos os seus sigilos. Antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula no caso do Triplex está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. É importante que o TSE seja imparcial e que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade de fazer suas argumentações e apresentar suas evidências antes de uma decisão ser tomada. Se houver indícios de que o julgamento está sendo influenciado por considerações políticas, isso é preocupante e deve ser investigado.
Nossa Corte Suprema nos últimos 4 anos, vem tomando certas decisões arbitrárias contra políticos e pessoas de direita. Juízes não podem ter viés político e ideológico. A tentativa de deixar Bolsonaro inelegível é um sonho do PT e dos partidos de esquerda. Mas não pode ser um sonho do TSE. Não esqueça de se inscrever no Pátria Brasil. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima!